Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma conversa, a um dedo de prosa na aldeia. Embora nós não possamos ainda estar juntos presencialmente, é com certeza uma forma da gente se conectar, da gente se ligar, da gente estabelecer um elo, né? Eu acho que esse é o propósito de estarmos aqui hoje, mais um dia, conversando um pouquinho. Sejam bem-vindos, que a paz de Oxalá esteja com cada um de vocês, que a força de Oxóssi, a força de Mãe Oxum, possa nos coroar de bênçãos e de luz nesse dia. Saravá, a força que nos protege. Saravá, a força da aldeia de luz. Saravá, a força de Deus que vive dentro de você e dentro de cada um de nós. Hoje, nossa proposta é falar de Oxum, né? Nós já falamos de Obaluayê, né? Na verdade, né, recapitulando, essa ideia surgiu nesse período da quarentena que nós estamos passando, né, em que a gente é forçado a refletir sobre muita coisa. A gente está vivendo um momento em que nós estamos passando por uma aprovação coletiva, né, planetária, né, não só eu, não é só vocês que estão me ouvindo, é a humanidade como um todo que está passando por essa aprovação, mas toda aprovação tem uma oportunidade de aprendizado. E a partir daí nós começamos a fazer essa conversa, né, inspirado por algumas iniciativas que estão ocorrendo, né, que mostram inclusive que a solidariedade tem aflorado nos corações humanos e as pessoas têm buscado conversar mais, buscado se conectar mais. Então, com esse propósito, nós iniciamos essa atividade que tem ocorrido todos os dias às 5 da tarde, né? E falamos de Obaluayê, né? A ideia era falar primeiro dos orixás na Umbanda, né? Como é que a Umbanda entende os orixás? Falamos de Obaluayê, falamos de Ogum, de Xangô, de Oxóssi. Ontem falamos de Oxalá, né, que era sexta-feira, falamos de Oxalá. Hoje, né, vamos falar de Oxum, que é uma das Iabás, né? Geralmente o sábado, na tradição das religiões de matriz africana, geralmente o sábado ele é destinado, né, ele é consagrado às Iabás. E por isso, hoje falaremos de uma delas. Que tenhamos oportunidade de falar também mais à frente, né, de Iemanjá, de Yansan, de Nanã, né? A gente pode nos próximos dias falar sobre as nossas outras mães. Mas eu acho que para a gente ir mais profundo e conversar um pouquinho com mais tempo, com mais calma, seria interessante a gente falar de uma de cada vez, né? E, portanto, falamos hoje de Oxum. Oxum, a mãe das águas doces. Tá indo bem? Eu vou deixar fluir. Se tiver algum probleminha, vocês me avisam por aí, né? Mas acredito que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mais uma vez, saúdo e agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui conversando. É uma oportunidade, talvez não é o modo como nós gostaríamos. Hoje é um dia de nossa gira, né? É um dia que temos uma gira marcada. Com certeza a espiritualidade estará trabalhando do seu modo, conosco e para além de nós, porque a espiritualidade nunca para, né? O astral, a Aruanda de luz, né? Os nossos mestres espirituais, nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossas crianças, os Exus e Pombagiras, eles nunca param, eles estão sempre, sempre trabalhando. E principalmente nesse momento que a humanidade está vivendo. Eles estão pedindo a nossa ajuda. Então, mais do que nunca, nós temos que trabalhar. E como é que nós vamos trabalhar se nós não estamos no terreiro? O terreiro é sim um local em que nós nos conectamos. É um local que tem um laço afetivo muito forte. É a terra que vibra, onde tem as firmezas, a porteira de Exu, o gongá,
tem a casinha das almas, o cruzeiro das almas, tem as firmezas, os assentamentos, a força de um terreiro firmado, sem dúvida. E sem contar o mais importante, tem o abraço do irmão, tem a bênção do caboclo, a bênção do preto velho, a bênção do Exu, né? O terreiro ele faz o elo entre a nossa espiritualidade e o sagrado, né? É o local sagrado, sem dúvida, né? E todos nós queremos retornar ao sagrado. Mas esse momento nos força a descobrir o sagrado que existe dentro de nós, né? Esse momento nos leva a refletirmos sobre como é que nós podemos buscar Deus dentro de nós. É por isso que o terreiro é o local onde nós retornaremos em breve, assim esperamos. Mas, por hora, nós temos que essa alternativa, né? É uma estratégia que nós estamos encontrando de tentar se conectar de outras formas, né? Então, uma delas é através dessa conversa que a gente está fazendo, mas qualquer um de nós, a qualquer momento, pode se conectar com a espiritualidade, pode se ligar ao sagrado, pode entrar em mentalização com um caboclo, com um preto velho, né? Esse é o nosso aprendizado desse tempo que a gente vive, que é um tempo que nos força a refletir, que nos força a amar. Então, é um pouco sobre isso que nós estamos conversando, né, nesses últimos dias. Então vamos lá. Oxum. Oxum, ora e eu, minha mãe. Oxum é a orixá, né, do amor, é a orixá da beleza, é a orixá do ouro, é a orixá do encanto, é a orixá da fertilidade. Oxum é a mãe, uma das mães. Não é a única, porque nós somos tão abençoados que temos várias mães, várias forças do sagrado feminino que nos protegem e nos amparam. Inhansã, Iemanjá, Nanã, Euá, né? São forças do sagrado feminino que nos amparam. E é muito importante nós descobrirmos o sagrado feminino que existe em cada um de nós. Porque para além do corpo no qual nós estamos encarnados hoje, como homens, mulheres, enfim, como seres que têm uma configuração biológica do sexo, ou seja, nasce homem e mulher e depois define o seu percurso de vida, ainda assim, o feminino vive dentro de todos nós. O sagrado feminino, ele está dentro de todos os seres vivos. Nas plantas, nos animais e nos seres humanos, né? O feminino vive dentro de nós. E é por isso que nós precisamos cultuar, amar e descobrir o nosso feminino, né? Eu, por exemplo, como filho de Oxum, sou o tempo todo chamado a refletir sobre a presença do feminino em mim. Isso me faz ser uma pessoa melhor, inclusive, né? Ao descobrir o feminino, eu como homem, nascido como homem, biologicamente, quando descubro o feminino dentro de mim, eu desperto algo misterioso e sagrado que existe dentro de nós, de todos nós, de mim e de você. Esse é o culto às Iabás, às mães, né? É um culto que revigora o lado ancestral feminino que existe dentro de cada um de nós, dentro de todos nós. Mesmo que nós não sejamos mães, mesmo que nós não tenhamos essa missão, mas esse sagrado feminino, que não é só o fato de ser mãe, porque tem vários aspectos do sagrado feminino, a gente até vai falar deles ao falar das Iabás com mais calma, mas o feminino vive dentro de nós, né? Oxum, ela é
ela emana a energia da beleza e da fertilidade. E aí a gente vai refletir um pouquinho que sentido de beleza é esse emanado de Oxum. Que beleza é essa? Que beleza é essa que nós aprendemos com Oxum? Que padrão de beleza é esse que nós valorizamos, né? E tem uma história de Oxum que eu vou contar para vocês, que eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente refletir sobre a força que Mãe Oxum nos traz. Logo que o mundo é uma lenda que o título é Oxum faz as mulheres estéreis em represália aos homens. Logo que o mundo foi criado, todos os orixás vieram para a terra e começaram a tomar decisões e dividir encargos entre eles, em conciliábulos nos quais somente os homens podiam participar. Oxum não se conformava com essa situação. Ressentida pela exclusão dela e de todas as mulheres, ela vingou-se dos orixás masculinos, condenou todas as mulheres à esterilidade, de sorte que qualquer iniciativa masculina, no sentido da fertilidade, era fadada ao fracasso. Por isso, os homens foram consultar Olodumare. Estavam muito alarmados e não sabiam o que fazer. Sem filhos para criar, nem herdeiros para quem deixar suas posses, nem novos braços para criar novas riquezas e fazer as guerras. O homem sempre preocupado com o sentido provedor, né? Não vou ter ninguém para eu prover, para deixar a minha riqueza. E sem descendentes para não deixar morrer suas memórias. Olodumare soube então que Oxum fora excluída das reuniões. Ele aconselhou os orixás a convidá-la e as outras mulheres, pois sem Oxum e seu poder sobre a fecundidade, nada poderia ir adiante. Os orixás seguiram os sábios conselhos de Olodumare, e assim suas iniciativas voltaram a ter sucesso. As mulheres tornaram a gerar filhos e a vida na terra prosperou. Quer dizer, Oxum foi excluída da reunião dos orixás masculinos e ela não ficou satisfeita, porque ela reclamava o sentido de igualdade. Ela, como uma orixá, ela tinha o direito de conversar com todos os outros, de igual para igual, homens e mulheres. Então por que ela havia sido excluída da roda dos orixás? Ela e todas as outras mulheres. E aí, como ela era a senhora da fertilidade, ela foi e retirou a fertilidade dos seres vivos. A partir daí, nenhum milho que você botasse na terra germinava, nenhuma vaca criava o seu bezerro, né? Nenhum animalzinho, nenhum coelhinho tinha filhos e nenhum ventre gerava uma nova vida. Oxum corta a fertilidade do mundo e isso, claro, gera um grande problema e Olorum, o sábio, né, o Deus criador, ele diz: vocês estão deixando de fora o sagrado feminino, então vamos incluir Oxum, vamos chamá-la a participar. E aí retorna-se a fertilidade à terra. Então Oxum é aquela que nos fecunda todos nós. A mim, a você, ela nos fecunda com a semente do amor. Através do seu amor infinito e incondicional, da sua magia, do seu encanto, da sua beleza, da sua sedução, ela nos fecunda, ela nos enche de vida. É como uma terra fértil, na qual cai uma semente e a partir dali gera vida. Oxum é o toque da sensibilidade que faz despertar o olhar atento ao próximo. Oxum é a visão para além do egoísmo. Oxum é o toque sedutor de que você se desperta para o outro. A primeira forma de despertar para o outro é o desejo, né? Quando o outro te toca, você sente ou a repulsa ou o desejo. Mas quando você vai amadurecendo, surgem outros elos afetivos, a amizade,
né? A amizade, o carinho, o afeto, a empatia, a solidariedade. Então o reino dos sentimentos é de Mãe Oxum. É ela que rege esse grande ventre na qual todos nós mergulhamos e do qual todos nós viemos. Boa tarde, sejam bem-vindos, né? Iniciei, agora vamos saudar todos vocês aí. Márcia chegando, Sérgio, Rosângela Ronfini, Suzana, outros já passaram por aqui, Lili, Rosângela, Carlos, quem mais está por aí, dá um alô, sejam bem-vindos, saravá sua coroa, saravá sua força, saravá aldeia de luz, e salve esse dia, que é um dia de provação, mas é um dia de grande aprendizado, e que a gente possa tirar o aprendizado desse tempo, que o tempo nos favoreça a crescer, né? Nos favoreça a sermos mais humanos, a nos encantar com a força de Oxum, a nossa mãe, né? A Jane está dizendo aqui que essa lenda tem um pouco a ver com o que estamos passando. Sim, as histórias, né, chamadas itãs, que são as histórias dos orixás, elas nos trazem ensinamentos. São histórias arquetípicas, né? São histórias mitológicas, são como se fossem inspirações que a gente coloca no dia a dia, são metáforas com as quais a gente pode colocar, né, e aprender muito, né? Então, às vezes é uma história que parece, às vezes, confusa, né? O Ogum se mostra violento, o Oxum às vezes é sedutora, mas o que isso significa? Né? Quando a gente para e começa a colocar na nossa vida, a gente vai percebendo o quanto o orixá se manifesta em nós, dentro de nós, em nossa vida, em nossa casa, né? Saravá, minha mãe Oxum, Márcia está dizendo. Então Oxum é a senhora das águas doces, é a senhora do rio Oxum, na África. Existem outros rios, na verdade as Iabás todas estão ligadas aos rios. No Brasil, conforme houve a vinda, né, a diáspora africana, a vinda forçada por meio da escravidão dos povos de origem africana, eles foram mudando um pouco, né, e Oxum acabou sendo, assumindo um encargo, uma missão de ser aqui no Brasil a mãe das águas doces, enquanto Iemanjá é a mãe das águas salgadas, né? Ambas são mães, ambas têm o atributo de mãe, mas em diferentes aspectos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Oxum para a gente depois entender até as suas variações com o Iemanjá, com as diferenças com o Iemanjá e com o Nanã, com Yansan, né? Em compreender um pouco como que o sagrado feminino se manifesta dentro de nós. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente precisa aprender, precisa compreender ao falar de Oxum, ao falar do sagrado feminino que vive dentro de nós. Tá? Então essa é a principal mensagem que a gente tem que aprender. Oxum, e é muito interessante, né? Porque o Oxum é a orixá da beleza e ela é trazida da África nos navios negreiros, que eram uma provação de extrema dor, de separação absoluta da sua terra, da sua família, né? Famílias inteiras eram separadas, famílias inteiras eram destroçadas, pessoas morriam de peste, né? De doenças, de escorbuto, de outras doenças dentro dos navios, né? Depois iam ser chicoteados nas fazendas, tinham um trabalho duro, acordar de manhã cedo, antes do sol raiar, na hora que o galo cantava, e ficar até a noite acordado. E ainda assim, eles cultuaram, eles mantiveram viva
tradição e o culto do orixá da beleza. Porque mesmo na provação extrema, que é simbolizada pelo navio negreiro, pela escravidão em que você não é dono nem do seu corpo, né, um regime sórdido e absolutamente desumano, mas mesmo assim, você ali, você conseguiu, né, os nossos, que hoje são nossos mestres, através da Umbanda, né, os nossos pretos velhos, os nossos guias de luz, mesmo assim eles conseguiram manter a beleza da sua experiência. Mantiveram o culto ao orixá da beleza, ao orixá do encanto. Porque por maior que tenha sido essa provação que eles viveram por 300, por quase, né, quase 400 anos, né, 300 e tantos anos, ainda assim permaneceu viva no coração deles Oxum, a senhora do amor, a senhora da beleza, a senhora do encanto. Né? Então Oxum, ela nos ensina e ela nos pede hoje para que a gente possa despertar o nosso encantamento, mesmo no momento da provação. Então, meus irmãos, quando vocês estiverem passando pelo momento mais difícil da vida de vocês, naquele momento da extrema dor, da extrema dificuldade, em que você se vê totalmente sem saída, porque todos nós um dia já passamos e ainda passaremos por um beco sem saída, por uma situação difícil, por um aperto financeiro, por uma perda ou um desmanchar de um relacionamento, qualquer que seja, pela doença, né, ou pela perda da morte, pelo desenlace, qualquer que seja a provação, nós temos que aprender com Oxum a extrair a beleza do momento. E às vezes a beleza está na lágrima, no choro, no pranto, na dor extrema que nos faz chorar. E quando nós somos tocados pela dor, pela imensa dor que vaza dentro do nosso coração, né? Ela vai para fora, ela é tão grande que ela vaza, e ela vaza pelos olhos, né? Ela vaza, Oxum é tanto amor e é tanta dor que às vezes ela vaza. Então que a gente possa compreender o sentido das provações que nós passamos e a partir daí enxergar a beleza que existe. Assim como os nossos ancestrais de diferentes origens, assim como os índios também, enxergavam a beleza mesmo na dor, né? Eles estão lutando pela sobrevivência há quanto tempo? Há 500 anos, há mais de 500 anos. E ainda hoje permanecem. Então, extraem a beleza da natureza, a beleza de um cristal, de uma pedra, a beleza de uma flor, a beleza no olhar, a beleza no sorriso. Então é dessa beleza que Oxum está falando. Até porque, e é importante a gente falar isso, quando Oxum é entendida como a orixá da beleza, a gente pensa, é aquela mulher bonita, é aquela modelo, é aquela loiraça da televisão, é aquela atriz de sucesso, né? A gente vai imaginar sempre a figura da mulher glamurosa, da mulher sedutora. Não, não é isso. A força de Oxum não é isso. Até porque beleza é uma coisa culturalmente construída. O que é belo para mim pode não ser belo para você. Eu tenho um gosto, um modo de encarar as coisas que é diferente do de vocês. Né? O que é belo para mim não vai ser belo para vocês. Eu ontem mesmo estava vendo uma fala muito interessante de uma brasileira que esteve no Congo durante uma... Ela é do Médicos Sem Fronteira, e aí ela foi até lidar durante o Ebola, né, durante a epidemia do Ebola no Congo. E aí ela chega lá e ela diz que é muito interessante porque para aquelas pessoas ela não era bonita. Por mais que aqui no Brasil ela fosse entendida como uma mulher bonita, lá ela não era bonita.
Por quê? Ela não tinha o formato do corpo, o tipo de cabelo, a cor da pele, que é agradável aos olhos daquele lugar. Não é nem aos homens, às mulheres também, às crianças, aos velhos, ou seja, à cultura daquele lugar. Né? Há um tempo, há alguns séculos, quem gosta de estudar a história da arte sabe disso. Há alguns séculos, se vocês repararem nas pinturas renascentistas, as mulheres eram retratadas como mulheres obesas, mulheres cheinhas. Né? Por quê? Porque o padrão de beleza era diferente. Era uma compleição diferente, um modo diferente de ser belo. Né? Que o belo era uma mulher, às vezes, que não era a mulher magra, o padrão da mulher magra. Então, quando a gente fala de beleza, do sentido de beleza, a gente tem que entender que o que é belo pode ser belo para mim, mas pode não ser belo para você. O belo é relativo, né? Ele é culturalmente construído. Você vai num outro país, se for numa cultura completamente diferente, no Sudeste Asiático, você vai chegar lá, os padrões de beleza lá são diferentes dos nossos aqui. E talvez, né, nós vamos achar o povo de lá talvez exótico, diferente, a partir do nosso mundinho aqui. Mas talvez eles vão pensar isso de nós também. Então, a beleza é algo relativo. E a beleza da qual Oxum fala não é somente a beleza física. É uma beleza que passa pelo despertar dos sentimentos. É a beleza da vida. É a beleza da experiência. É a beleza dos afetos. É a beleza de cada momento. Então Oxum nos desperta para além daquilo que os olhos estão mostrando. Então a pessoa ela pode trazer um encanto que não é percebido por os olhos completamente viciados pelos padrões de beleza que nos são vendidos a todo momento. E a pessoa ela pode ter uma luz muito grande e despertar uma luz em todos nós. Então, esse é o sentido de beleza que Oxum fala. Ficou claro? Né? Tá indo bem? Como é que tá hoje aí? Tudo certinho? Suzana tá dizendo que Mãe Oxum nos traga... Mas às vezes você para, você sente uma emoção tão forte, um carinho tão forte que te toca para além da dor e do sofrimento daquele momento. Tá indo bem? Então vamos cantar alguns pontos dela, né? Rosângela Ronfini está dizendo que travou. Travou mesmo ou foi só para ela? Retornamos à vida. Rosângela Ronfini disse que tinha travado. Travou só para ela ou para vocês também? Tá fluindo agora? Retomamos. Alguém me dê aí um alô. Voltou, Carlos? Firme e forte, né? Vamos acender a nossa fogueira, né, meu irmão? Em breve. A fogueira e a nossa feijoada. E você chegue cedo. Chegue cedo. Porque vamos ter. Né? Quando passar esse período, a gente vai estourar, aleluia. Né? Estourar um tempo novo. Tá tudo certo, Márcia? Tá fluindo, né? Então vamos lá. Oxum oraieu, Oxum. Oxum oraieu. Mamãe Oxum, estrela guia dos filhos que choram de aflição. Mamãe Oxum, estrela guia dos filhos que choram de aflição. Iluminai a nossa estrada, oh Mãe Oxum, luz, amor e devoção. Iluminai a nossa estrada, oh Mãe Oxum, luz, amor e devoção. Oxum, oraieu, Oxum. Oxum, então, é essa força
da experiência da vida, que nos faz compreender a beleza de todos os momentos, dos momentos mais difíceis aos momentos mais alegres. Então Oxum está presente em todos os lugares, em todos os momentos, dentro de nós também. Tá indo bem? Eu vi que alguns saíram aí, não conseguiram voltar, caiu, o que que foi? Então vamos lá, né? Onde que Oxum também tem um atributo do encantamento, do encanto. Ela está muito ligada à força do encanto, do encantamento. E o que que significa isso? Tem algumas histórias, alguns itãs, né, algumas lendas, que falam que Oxum foi incumbida da missão de tirar Ogum lá do momento que ele estava solitário e havia fugido queria a liberdade, Ogum queria a liberdade e havia fugido lá para a mata, estava escondido. E Oxum é incumbida de seduzir Ogum, de trazer Ogum de volta. Essa história tem algumas variações, algumas vezes ao invés de Ogum é Oxóssi. Então isso varia, né, do modo de contar. Ou é Ogum ou é Oxóssi. E aí estava lá Ogum ou Oxóssi, né, escondido na mata, não estava querendo saber de nada, e Oxum leva o mel e coloca na boca dele e o seduz e vai trazendo ele pelo seu canto, pelo seu encanto, pela sua sedução, pela sua beleza, vai trazendo ele de volta à vida. E aí ele é despertado, né, pelo sentido da vida. E aí Oxum faz isso com a gente. Oxum coloca o mel na nossa boca. Oxum nos encanta, nos inebria. Oxum é a orixá do encantamento. Mas sim, que encantamento é esse? É o encantamento que nos serve para despertar a nossa consciência. Não é um encantamento de uma ilusão, de um amor iludido que foge da realidade. Ao contrário, é um modo de compreender melhor a realidade. Porque às vezes, para compreender a realidade, nós precisamos expandir a nossa consciência, expandir os nossos afetos. Então, para enxergar, às vezes nós precisamos fechar os olhos. É esse o ensinamento de Oxum. Ela nos encanta, nos faz ser tomados pelo afeto, pelos sentimentos, e assim a gente cai numa espécie de torpor, numa espécie de encantamento mesmo, né? de um despertar para os afetos. Ela nos faz ter a consciência e a intuição. Não é por acaso, né, que nas lendas, na tradição, Oxum é também ligada ao jogo de búzios, junto com Exu e com Ifá. Né? Tem uma história que ela conseguiu, muito sabiamente, seduzir Ifá e conseguir o acesso ao jogo de búzios. Então ela detém o segredo do jogo de búzios. Então ela é também a mãe da intuição, a mãe da mediunidade. E agora se a gente parar para entender, né? Oxum, orixá do amor, por que ela é a mãe da mediunidade também? Por que ela é a patrona, a padroeira da intuição? Porque sem sentimento não existe mediunidade. Sem emoção não existe mediunidade. Sem afeto, sem afetação. Porque quando a gente se coloca como médium, a gente está ali. Né? O médium não é um espelho totalmente neutro que vai deixar fluir e simplesmente não vai, vai apagar completamente a sua consciência. Né? O médium está presente, existe a mediunidade consciente, nós estamos ali, claro que com um compromisso ético, moral, de estar vibrando
com amor, com respeito ao próximo que muitas vezes está ali na nossa frente, se consultando, recebendo um passe, mas nós estamos ali e nós somos tocados e nós aprendemos. Então, Oxum é a mãe da intuição, é o sentimento, é aquele despertar. E como é que a gente desperta a intuição? Como é que a gente desperta a nossa consciência elevada, a consciência espiritual? Através do nosso afeto. Ao fechar os olhos. Às vezes, para enxergar, a gente precisa fechar os olhos. A gente precisa ser tomado pelos sentimentos. Então, Oxum é esse mistério tão bonito, né? Esse mistério do encantamento. Ela nos encanta. Ela coloca o mel na nossa boca e a gente fica assim, sabe? Meio bobo, sabe? Meio bobinho, assim. Apaixonado, sabe? Ela encanta a gente. Por quê? Porque ela desperta o nosso lado humano. Ela desperta o nosso lado frágil. Desperta a compreensão de que nós somos frágeis, nós somos perenes, nós somos crianças. Nós somos crianças no colo de Oxum, né? Nós somos pequeninos. Então ela nos desperta esse sentimento do afeto e da intuição. Ficou clara essa ligação, né? Isso é um aspecto muito interessante, né? Que a gente pouco fala dele, que Oxum é a mãe da intuição. Tanto que uma erva de Oxum, uma das ervas de Oxum, a erva doce, é uma erva ligada à intuição, né? Usada para banhos, para estimular a mediunidade. Os banhos de Oxum, em geral, são banhos que colocam o nosso ori, né, a nossa cabeça, em ligação maior com a espiritualidade. Ela tem esse poder, né, ela tem esse poder de nos conectar com a mediunidade. Suzana está dizendo aqui, amei a Alicia tocando. Não era Alicia, tinha alguém tocando aqui. Marina, seja bem-vinda. Quem mais? Dami, seja bem-vinda, minha querida. Que Oxum, nossa mãe, te abençoe, a toda a sua família. Oxum, ora e eu, minha mãe. Oxum, ora e eu. Foi na beira do rio, aonde Oxum chorou. Foi na beira do rio, aonde Oxum chorou. Chora, oh, chora pelos filhos seus. Ora, chora, oh, chora pelos filhos seus. Foi na beira do rio, aonde Oxum chorou. Foi na beira do rio, aonde Oxum chorou. Chora, oh, chora pelos filhos seus. Eu vi mamãe Oxum chorando, foi uma lágrima que eu fui a parar. Ora, eu, ó minha mãe Oxum, oh, deixa a nossa banda melhorar. Ora, eu, ó minha mãe Oxum, oh, deixa a nossa banda melhorar. Ora, Oxum, deixa a nossa banda melhorar, deixa o mundo melhorar, deixa a nossa força vibrar e crescer, faça a vida renascer. Oxum, com certeza está chorando junto conosco, né? Ela chora pela humanidade. Oxum é essa força do sagrado feminino que está ao nosso lado, é a nossa mãe, é Maria, mãe de Jesus. É o feminino que está em todas as culturas,
na cultura cristã, na cultura, em todos os povos, né, nos povos ancestrais, nos povos indígenas, é a grande mãe, né? Lá, você vai desde a Mesopotâmia, você tem a figura da mãe, né? Você tem a figura dessa mãe do amor, né? Da Ishtar, a senhora do amor, da fertilidade, né? Que é a deusa do amor na Mesopotâmia, né? Lá há 4, 5 mil anos atrás, né? Você tem a deusa na mitologia celta, né? Na mitologia nórdica, né? Você tem a presença da figura da deusa, do sagrado feminino em várias culturas, né? Oi? Afrodite, Lícia soprando aqui. Afrodite, né? Oxum é Afrodite, a deusa grega do amor, né? Mãe de Eros, que é o Cupido, né? Daí vem o erótico, né? O amor erótico. Então, olha que bonito, né? Afrodite, a deusa do amor, tem dentro dela o seu filho Eros, o protetor do erotismo, do amor, né, daquilo que é erótico, que faz parte, é uma dimensão da vida humana, é uma dimensão do humano dentro de nós. A gente não tem que entender o sexo como uma coisa assim, não tem nada a ver com o sagrado, não. O sexo é sagrado, né? O sexo faz parte de uma dimensão do humano, né, do humano e do divino. Né? Então, todas as tradições, você tem a Freia, né? Uma deusa nórdica também, que tem a que é a deusa do amor na mitologia nórdica, né? Escandinava. No livro do Alexandre Comino, que eu recomendo a leitura, Orixás da Umbanda, eu nem estou com ele aqui, senão eu poderia até citar as outras referências que ele faz. Ele faz um trabalho bem interessante que ele vai dizendo assim, em todas as culturas, o que é equivalente aos orixás, né? Então, você tem a deusa do amor em todas as culturas, né? Igual eu estou dizendo, tem a Ishtar, tem a Freia, tem a Afrodite, você tem na cultura indígena, você tem na cultura africana, você tem a Maria, né? Maria, e o feminino, ele está presente, né? O sagrado feminino em todas as culturas e em diferentes aspectos, né? Então Oxum é a deusa do amor, é Maria, a mãe de Jesus, né? É a mãe de todos nós, a mãe, o aspecto materno. Não por acaso, ela é a protetora do ventre, né? Quando os bebês estão em gestação, é o Oxum que vibra sobre o líquido amniótico. Perdão. Deu um soluço. É o Oxum que vibra sobre o ventre materno. É ela, no momento da fecundação, que quem rege é Exu, né? Daquele momento até o nascimento, quem rege é Oxum. Ao nascer, passa a regência de Iemanjá, porque coloca a nossa cabeça ao mundo. E é Iemanjá que é a dona dos oris, que rege o ori das crianças ao nascer, ou seja, ela rege a cabeça das crianças. Então olha que bonito, Mãe Oxum do ventre materno entrega as crianças nas mãos de Iemanjá, que é a mãe que vai amamentar os filhos, né? É a protetora dos seios. Então os atributos do feminino, né? E aí e até eu até vou falar isso também, né? O que as diferentes qualidades e atributos de Oxum. Como é que Oxum se manifesta na Umbanda? Como é que a gente compreende Oxum dentro da nossa prática, né? Aonde Oxum está? Oxum está nos rios, está nas cachoeiras, está nas fontes, está nos mananciais. Oxum está nos igarapés. Oxum está no ouro, no cascalho, nas cascatas, nas águas que minam da pedreira. Oxum está nos rios caudalosos.
Oxum está nas grandes quedas d'água. Oxum está no encontro do mar, dos rios com o mar, na pororoca. E então você vê diferentes aspectos de Oxum nas águas doces. Porque Oxum está num copo d'água, nessa água doce. Oxum está dentro do ser humano, porque o nosso corpo é composto em grande parte de água. Oxum está nas lágrimas. Oxum está no ventre materno, que é um peixinho mergulhado na água. Olha que coisa linda, né? E a partir de cada um desses atributos, nós vamos vendo falanges de Oxum. O que no candomblé são qualidades de Oxum, para nós são falanges de Oxum. São espíritos iluminados que vêm atuar dentro da Umbanda a partir da vinculação com os pontos de força. Então, ao se vincular nas fontes, surge uma Oxum mais velha, uma Oxum mansa, a Oxum da sabedoria, uma Oxum muito ligada a Nanã, porque Nanã também é a protetora das fontes, dos mananciais. Ao cruzar pelos igarapés, Oxum brinca com Oxóssi, brinca com o Logunedé, brinca com Euá. Né? Ao passar pelas quedas d'água, Oxum torna-se violenta, torna-se guerreira, torna-se uma mulher batalhadora, torna-se esposa de Xangô, torna-se líder de exércitos, torna-se a qualidade, a versão guerreira de Oxum, né? Porque tem qualidades de Oxum guerreira, Oxum que carrega a espada, Oxum que carrega arco e flecha, Oxum caçadora. Então, imagina, é um rio que brota manso, brota devagar, vai borbulhando, é uma Oxum mais velha, mais sábia, e depois ele vai crescendo, é um riacho manso, águas mansas de Oxum, depois vai se juntando aos outros rios, começam as batalhas e as brigas da vida, torna-se caudaloso, um rio caudaloso, né? Um rio como o rio Amazonas. Né? Eu tive a experiência ano passado de cruzar o encontro do rio Tapajós com o rio Amazonas. É uma das experiências mais incríveis, impressionantes, porque é um encontro de duas forças, né, de dois rios muito fortes. E o rio Amazonas, ele é um rio extremamente caudaloso, né? O rio Tapajós é um rio mais calmo. E aí quando se encontram, né, nasce ali uma guerra mesmo, né? Uma guerra da vida, onde faz a vida brotar, né? Onde tem vários botos ali passando, né? Oxum rege também os animais que vivem nas águas doces. Então tem diversos atributos de Oxum que atuam nas falanges. Você tem Oxuns, né? Oxum mais velha, Oxum mais jovem, Oxum que protege mais a questão dos afetos, dos relacionamentos amorosos, Oxum atuando mais na questão dos idosos, né? Oxum trabalha junto com os idosos também, junto com Nanã. Seria um Oxum mais ligada às fontes, aos riachos. E a partir daí surge os diferentes atributos de Oxum. Ficou claro isso, minha gente? Vou falar um pouquinho melhor, deixa eu só ver o que o povo está falando aqui. Márcia está cantando o ponto mais conhecido de Oxum. Vou cantar ele daqui a pouco, peraí. Marina, seja bem-vinda, minha querida. No atual momento, urge nos conectarmos com esse amor que acolhe e multiplica. Com certeza, né? Não é por acaso que Oxum é a mãe da fertilidade. Olha que bonito, né? O amor é fértil. E quando a gente fala em amor, é amor plural. É o amor de todos os tipos. É o amor incondicional. É o amor entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, entre irmãos, entre filhos, pai e filho, entre vizinhos, entre inimigos. É o amor. Amor não olha quem, o amor não tem cara. O amor é amor, é o sentimento universal, né? É a lei universal, segundo o próprio Espiritismo, né? Trabalha com essa questão da lei do amor. É o sentimento universal. E não é você. O amor não é você dizer assim, ah, esse aqui não dá para amar, né? Não, o amor é amor. O amor é universal. E ele é fértil porque ele nos fertiliza. Ele nos coloca em comunhão
com o outro em fraternidade. Claro que não é fácil, né? Não é fácil amar o inimigo, né? Como nos interpela Jesus. Não é fácil amar o inimigo. Mas eu costumo dizer, né, através do aprendizado da espiritualidade, que uma coisa é o amor, outra coisa é o gostar. Uma coisa é o amor, ele é humano. E nós devemos amar todos os humanos e os demais seres vivos do planeta. O amor, ele deve ser incondicional. O gostar é diferente. O gostar é você querer estar junto, né? O gostar, você vai gostar de uma pessoa que você convive, do seu familiar. É aquele que você desenvolve os laços de afeto. Mas o amor, você tem que amar até aquele que, né, esse é o convite que Jesus nos faz ao falar do amor incondicional, é um amor que ele é universal, mesmo aquele que pecou ou que errou, né? É difícil, claro que né, a gente sempre conversa sobre isso, é até um tema muito polêmico, né, que gera muito debate e é difícil até para algumas pessoas entenderem isso. Mas eu acho que quando a gente separa, distingue, né, o amor do gostar, fica mais claro da gente entender, né? O amor, ele é humano, amor a todos os seres. Agora o gostar é aquele que você vai conviver, né? Então eu gosto de dar um exemplo bem extremo, né? Um- uma 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 mulher, ao ser agredida por um marido, ela não deve conviver com ele, né? É necessário romper a convivência, mas isso não significa que ela vai desejar mal a ele. Ou seja, eles não devem conviver, porque há um prejuízo, né? Ele está agredindo, ele está tirando a liberdade. Então o relacionamento, ele se tornou prejudicial, ele se tornou doente. Então separa-se, né? Cada um vai para o seu lado. E caso tenha havido agressão, ele deve sim a justiça, né? A justiça dos humanos. E depois acerte as contas com a justiça do sagrado. Mas não cabe a essa mulher, né, não cabe. E isso acontece também com filhos, com amigos, às vezes as amizades se desfazem, né? Com relacionamentos, os relacionamentos se desfazem. Mas quando acaba o relacionamento, é tão bom quando ambos desejam o bem, né? Eu quero que você seja feliz. Não vai dar mais para a gente continuar junto, mas seja feliz, cada um do seu modo. E é tão bonito quando permanece a amizade, o respeito, né? Ainda que não vivam juntos, ainda que não convivam juntos, permanece a amizade e o respeito. Então aí está a diferença entre o amor e o gostar, né? E o querer estar junto, né? O amor, ele é universal e o convite é para que nós amemos incondicionalmente. Esse é o apelo do mestre, né? do mestre Jesus, que a gente estimule o amor incondicional. E esse é o momento, né? O momento é agora, né? O momento é agora. Existem algumas qualidades de Oxum, eu vou falar um pouquinho sobre elas, embora, como é uma tradição que vem do candomblé, eu não vou adentrar tanto. Mas é porque a gente costuma sempre falar da Oxum Apará, né? Quem é Oxum Apará? Oxum Apará é uma qualidade de Oxum que traz um atributo de Oxum, que é uma Oxum guerreira. É uma Oxum ligada a Yansan e a Ogum. Ela é muitas vezes confundida com Yansan. Então o que seria? É uma força do rio, das águas doces, que se torna caudalosa. Essa é Oxum Apará. Ou seja, ela é uma Oxum com um atributo guerreiro, um atributo semelhante a Yansan. Né? Tem outras qualidades, tem a Oxum caçadora, né? Oxum Carê, que ela tem ligação com Oxóssi, tem Odé Carê e Oxum Carê.
são dois irmãos gêmeos, né? Ou seja, Oxóssi e Oxum como irmãos gêmeos. E o Oxum Carê, ela tem a ligação com os caçadores, né? Com aquele atributo, todo aquele atributo de Oxóssi que a gente conversou, né? O ir à luta, ir à caça, buscar ir à caça dos nossos sonhos, né? E a busca da caça que vai nos trazer a nossa força. Uma outra qualidade de Oxum, Oxum Iepondá, né? Que é uma Oxum também guerreira. É uma Oxum que também traz uma espada. E ela é muito próxima ao Oxaguian. A Oxum, e como a gente viu ontem no debate na conversa sobre Oxalá, Oxaguian é o Oxalá guerreiro. Então, Oxum Iepondá é uma Oxum guerreira. E ela é mãe de Logunedé. Tá? Então são qualidades de Oxum que mostram, como eu falei, a manifestação do seu amor em diferentes aspectos, né? É como uma fonte de águas doces que vai brotando, que vai nos trazendo a força, que vai saciando a nossa sede, se torna um rio caudaloso e se encontra com o mar. Ou seja, o percurso do rio é o percurso de Oxum. As diferentes manifestações de Oxum. Na Umbanda, ela se manifesta através das caboclas e dos caboclos de Oxum, né? A maior parte, geralmente, os espíritos que vêm na linha de Oxum, eles acabam assumindo a figura feminina, porque Oxum traz esse atributo do amor. Mas existem também caboclos de Oxum, ou seja, espíritos que assumem forma masculina e atuam dentro da vibração de Oxum. Existem também, não é tão comum, mas existe. Eu mesmo trabalho com o caboclo, que é o caboclo da estrela guia da falange de Oxum. Ou seja, ele assume a forma de um mestre, né? Uma espécie de... eu vejo ele como um monge. Ele é um monge que trabalha dentro da linha de Oxum. Esse é o seu atributo, né? E a partir daí tem os caboclos e caboclas de Oxum, né? Oxum da ponta do riacho. É um Oxum que trabalha nas águas cristalinas do riacho. A Oxum da mina, a Oxum que traz a força da mina, a força da geração da vida, que protege o ventre materno. Oxum da cachoeira, Oxum sete quedas. Isso aí são as caboclas de Oxum. Oxum do raio dourado, Oxum do ouro, né? E é importante a gente falar do ouro também, né? Oxum é a mãe do ouro. E será que esse ouro é só riqueza, né? O que isso significa? É até a oportunidade para a gente cantar mais um pouquinho, né? Eu sou da mina de ouro. Eu sou da mina de ouro, onde mora a mamãe Oxum, guardiã do meu tesouro, onde mora a mamãe Oxum, guardiã do meu tesouro. Eu sou da mina de ouro. Eu sou da mina de ouro, onde mora a mamãe Oxum, guardiã do meu tesouro, onde mora a mamãe Oxum, guardiã do meu tesouro. No céu uma estrela vem brilhando, nas águas o amor refletindo. Ai, ei, eu, mamãe, de alegria estou sorrindo. Ai, ei, eu, mamãe, de alegria estou sorrindo. Também das cachoeiras vem da força da Oxum. Oxum é minha mãe e meu pai é Ogum. Ai, ei, eu. Então Oxum é a protetora do ouro também, né? Ela traz esse atributo do ouro, tanto que a sua cor é o amarelo, o dourado. Só que esse ouro não é a riqueza apenas material, embora ela seja também a mãe da prosperidade. Ela trabalha com o atributo da prosperidade. Só que nós devemos pensar e ir além.
O ouro que Oxum nos toca, o ouro com o qual Oxum nos toca é o ouro do amor, é o ouro do afeto, é o ouro da magia, é o ouro do encantamento. Oxum nos toca com o amor. Quer tesouro maior do que o amor? Quer tesouro maior do que o colo de uma avó, o colo de uma mãe, o pai, o abraço de um amigo, um abraço de duas namoradas, dois namorados? Quer coisa mais bonita do que isso? Quer tesouro maior do que o amor? Então a gente fica iludido pensando que a riqueza é o ouro, é o dinheiro. Sim, quando nós temos amor e saúde, a gente vai à luta, trabalha e vai matando um leão por dia e trabalhando. Mas o tesouro de Oxum, esse tesouro, a riqueza de Oxum é o afeto. É essa riqueza com a qual ela nos toca. É o afeto. É o ensinamento de Maria, mãe de Jesus, de Nossa Senhora da Conceição, com quem Oxum é sincretizada, né? A figura de Nossa Senhora da Conceição, ela traz muito a sua doçura. Oxum é a mãe da doçura, é a mãe da gentileza, é a mãe do carinho, da ternura. Então Oxum, muitas vezes, né, o lugar comum é pensar assim, Oxum é vaidade, né? Oxum é aquela mulher sedutora, aquela mulher cheia de vaidade que gosta de colocar muito ouro. Às vezes sim. Se te faz bem colocar o ouro, vestir uma roupa bonita, que ótimo. Se você está feliz assim, é o mais importante. O seu tesouro é a sua felicidade. Agora, se você é uma pessoa simples, você também será filho de Oxum, porque faz parte da sua personalidade. Então, o atributo de Oxum é sim a vaidade, mas não no sentido humano e pequeno da vaidade. É no sentido, não é a vaidade que se compra e vende, é a vaidade que se doa. É o carinho, é o orgulho, é a beleza. Mas é uma beleza porque a gente tem muito o sentido ocidental da beleza, né? É a beleza material, a vaidade da riqueza. A gente pensa sempre por aí, né? É o luxo, é o sucesso. Só que o sentido ancestral, africano e também indígena da vaidade, da beleza, da felicidade, não é o sentido ocidental, né? Que é aquele sentido pensar assim, eu quero ser muito rico, feliz. Eu serei. Qual é o seu sentido de felicidade? É ser rico, ter sucesso, né? Esse é o sentido de felicidade, que muitas vezes é vendido como uma ilusão. Desculpa, gente, tô falando sem parar, tô ficando sem voz. Mas tá indo bem. Querem colocar alguma dúvida? Algum comentário? Como é que tá a nossa conversa de hoje, nesse sábado, em que temos uma sessão marcada, uma gira. Hoje é dia de nossa gira dos mestres de cura. E eu, ao final, vou pedir para todos os irmãos, vou deixar um convite para vocês. Assim que terminar esse vídeo, nessa transmissão, dirijam-se à janela, dirijam-se a um local tranquilo, fechem os olhos, elevem a sua consciência, respirem fundo e fiquem alguns instantes em sintonia com a força, com a luz dourada de Oxum e com a força dos sagrados mestres do Oriente, os mestres de cura, que eles possam trazer até nós a sua cura, a nós, a nossos familiares, aos doentes, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão passando por essa batalha contra o vírus, aos profissionais de saúde, que mestre Sírios, o mestre da luz dourada, o mestre da estrela, que o caboclo da estrela guia de Oxum, que a cabocla da Oxum da ponta do riacho, que é Oxum luz da cachoeira, que é Oxum sete quedas, que é Oxum da cachoeira, possa vibrar sobre nós, os mestres encantados de Oxum, que essa força dourada dos cristais, das pedras,
dos sagrados mestres do Oriente possam emanar sobre todos nós. Que o quartzo rosa, que simboliza o amor, possa vibrar dentro dos nossos corações, possa vibrar sobre nosso ori, sobre nossa cabeça. Então mentalizem um quartzo rosa, uma pedra, um cristal, sobre suas cabeças. E a partir daí irradiando sobre seus corações, sobre seus corpos, sobre seu espírito. Recebam essa força, não somente para vocês, mas para todos os doentes. Que ela possa se expandir, inundar em águas caudalosas, em águas do amor, em águas férteis, a todos aqueles que passam pela provação e pela doença. Que Maria, Mãe de Jesus, a Sagrada Mãe, a Grande Mãe, a Mãe espiritual em todas as culturas, em todos os povos, que ela possa reger o nosso ventre, o nosso coração, a nossa consciência, a nossa racionalidade, o nosso espírito, o espírito da humanidade, e mandar energias benéficas aos 4 cantos do mundo. Que Maria passe na frente, que Maria esteja conosco, hoje e sempre. Que Oxum, Oxum minha mãe, ore eu Oxum, que a sua força esteja com todos nós. Então esse é o convite que eu deixo para vocês, meus irmãos, assim que terminar esse vídeo, façam essa oração, encerrem a transmissão, desliguem-se completamente do celular, do mundo, mentalizem, entrem em sintonia, que nós vamos fazer a nossa vibração dentro da linha de Oxum e dentro da linha dos mestres do Oriente, né? Porque, como eu disse, na Umbanda, Oxum se manifesta nas caboclas de Oxum, e Oxum se manifesta também junto aos ciganos, né, que trazem o ouro, trazem os ensinamentos dos ciganos, que a vida é passageira, que a vida é transitória, né? Em outra oportunidade a gente pode até falar sobre essa linha e como que Oxum se manifesta dentro dessa linha. A gente tem que entender o quanto que o Oxum se faz presente dentro de nós, em nós, hoje nessa provação. Ela nos ensina a amar, a compreender o sentido da nossa experiência familiar, dentro de casa, dentro da nossa família. Nós, né, se a gente parar para pensar, a gente foi colocado dentro de casa. E aí, de repente, nós somos despertados para o amor, né? Para o sentimento fraterno, fraternal do amor. Então vamos cantar mais um pouquinho, né? Eu já cantei Mamãe Oxum Estrela Guia, já, né? Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira de um rio, colhendo lírio, lírio e, colhendo lírio, lírio a, colhendo lírio pra enfeitar nosso gongá, colhendo lírio, lírio e, colhendo lírio, lírio a, colhendo lírio pra enfeitar o seu gongá. A cachoeira de Mamãe Oxum, ela é tão linda que dá gosto ver. A cachoeira de Mamãe Oxum, ela é tão linda que dá gosto ver. As águas correm, as águas vibram, ai que beleza, mamãe, que maravilha. As águas correm, as águas vibram, ai que beleza, mamãe, que maravilha. Aieieu, mamãe, oi, me pega, me joga no aieieu. Aieieu, mamãe, oi, me pega, me joga no aieieu. Aieieu, mamãe, oi, me pega, me joga no aieieu. Aieieu, mamãe, oi, me pega, me joga no aieieu.
Lampião chegou aqui, por isso que eu tô rindo. Ela é flor de maio, ela é flor de maio. Se a minha mãe é linda, a flor de maio, ora iê, ela é flor de maio. Tá o João Miguel cantando, tocando, né? Se a minha mãe é linda, a flor de maio, ora iê, ela é flor de maio. Oxum é a protetora das mães, né? Ela vibra no mês de maio. A gente celebra Oxum no dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia 12 de outubro, dia de Oxum, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. No mês de maio, que é o dia das mães, né? O mês das mães. Ela é flor de maio. Eu vi um brado da mamãe Oxum no alto da cachoeira, e ela bradava tanto, esperando Ogum para jurar bandeira. E ela bradava tanto, esperando Ogum para jurar bandeira. Olha o Oxum no nagô, no nagoxum. Olha o Oxum no nagô, no nagoxum. Leie, olha o Oxum cachoeira. Iê, olha o Oxum cachoeira. Olha o Oxum no nagô, no nagoxum. Olha o Oxum no nagô, no nagoxum. Iê, olha o Oxum cachoeira. Aí tá ele lá tocando, ó. Tá ele lá tocando. Bem, e Sinda era um barqueiro de Sinda. Esse é um ponto muito antigo que mostra, fala um pouco dos barqueiros, né, do povo das águas, né, porque Oxum também vibra nos encantados das águas, na Iara, na mãe d'água, no caboclo d'água, no caboclo d'água doce, nos botos, nos seres encantados da tradição indígena que vem trazendo, né, a força das águas doces. Nossa Senhora da Aparecida, ela é sincretizada com Oxum porque ela vem do rio, né? Olha que bonito. A imagem dela é pescada do rio, né? Os pescadores foram em busca de peixe e aí pescaram a imagem. Nossa Senhora Aparecida veio das águas doces, né? É a santa dos pobres, dos pretos, dos pobres, né? A santa dos brasileiros, é a santa da gente comum, né? É a santa de todos nós. Então ela traz muito a força de Oxum. Como eu disse, né? Quando os povos escravizados vieram da África, trazendo no navio negreiro, nessa experiência dolorosa, desumana, né, da escravidão, trouxeram a beleza, trouxeram o encanto, continuaram, mesmo com toda a dor, com as chibatadas, eles continuaram cultuando a deusa da beleza, enxergando a beleza para além da expiação do sofrimento. Então Oxum hoje nos chama a compreender o momento que vivemos, que é um momento difícil, que é um momento que nos convida, apesar das dificuldades e talvez por causa das dificuldades, nos convida à solidariedade, à fraternidade e a enxergar o outro. Oxum nos convida a isso, né? Oxum é a mãe. Que Nossa Senhora Aparecida, Maria, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Saúde, né? Todas Nossas Senhoras, minha mãe gostava de chamar por todas elas. Nossa Senhora Desatadora de Nós, Nossa Senhora da Rosa Mística, que ela possa vibrar sobre cada um de nós. Que Oxum nos abençoe e nos fortaleça. O que mais, né? O que mais que a gente pode falar? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando antes da gente encerrar, né? Zé Hamilton tá dizendo, né? Show de bola. É isso aí. Rosângela disse que minha mãe Oxum abençoe a todos. Suzana, que assim seja. Muito puro, né? A Alícia tá tocando porque é o Ijexá. O Ijexá ainda é mais devagar. Mas... tá aqui quase me beliscando. O Ijexá é o toque de Oxum. Oxum é a rainha do Ijexá. Né? É a rainha do povo Ijexá. É um toque, uma tradição que vem
dentro das tradições afro-brasileiras, né? É aquele toque sincopado, aquele toque lento que dança-se harmoniosamente. É um toque lento e sedutor. Tatá tum tá, tatá tum tá, tatá tum tá, tatá tum tá. É aquela vibração bem sincopada, né, do amor. Esse é o toque de Oxum. Deixa eu ver o que mais foi falado aqui. Rosângela fez uma pergunta que eu deixei passar. Será que Oxum... Ah, sim, que ela ralha com os filhos. Claro, toda mãe ralha, né? Toda mãe chama a atenção e puxa a orelha dos filhos. Não só mãe, pai também, né? Porque o pai também tem um lado materno. Como eu disse, né? O sagrado feminino vive dentro de todos nós. E esse, no momento em que os preconceitos se afloram, é o momento que ao mesmo tempo a gente tem que despertar o nosso lado feminino, o sagrado feminino, esse mistério que está em todos os seres, homens, mulheres, que nasceram biologicamente homens ou mulheres, despertar o seu sagrado feminino, despertar o seu contato, a sua conexão com a deusa que vive dentro de nós, a mãe que vive dentro de nós, a mulher que vive dentro de nós, a pombagira, né, que vive dentro de nós, despertar esse lado feminino, esse lado intuitivo, compreensivo, né? Uma intuição que vai para além do que a gente está vendo. Por isso que eu digo, a intuição é o quê? Você fechar os olhos e ouvir aquilo que você sente. Isso é intuição. E Oxum é a mãe da intuição. Oxum nos convida hoje a fechar os olhos para toda essa enxurrada de notícias. Não é que a gente tem que se alienar, minha gente, não é isso que eu estou dizendo. Mas que na hora de decidir o que fazer, você se informa. Forma nas fontes oficiais, busca se informar de modo adequado, né? Evita essas correntes de WhatsApp, essas correntes que tentam estimular o pânico, né? Busca fontes confiáveis de informação. Mas na hora de você buscar o seu equilíbrio, busque dentro de você, não busque no outro. Não busque na enxurrada de pânico, busque dentro de você. Feche os olhos, mentalize e busque o equilíbrio, porque Oxum, ao ser a mãe dos sentimentos, é também a mãe do equilíbrio emocional, do equilíbrio afetivo. Então é o momento da gente controlar um pouco esse tanto de discurso de ódio, de discurso que estimula a polarização, né, o ódio, né? Nós estamos vivendo um momento em que o ódio está muito aflorado, que a falta de amor, a falta de solidariedade. E ao mesmo tempo a gente é despertado a ter o nosso sentimento, a cultivar o nosso sentimento, a nossa essência. Então é o momento da gente fazer essa conexão com a essência. Bem, é isso, né? Eu acho que eu falei hoje demais. Oxum, ela nos seduz e a gente vai falando, vai falando, vai falando. Quando vê, o sol se pôs e já estamos aqui quase mais de uma hora já falando. Querem colocar mais alguma questão? Né? Tem algum ponto que eu esqueci de cantar? Aquele que eu ia falar. Sinda era um barqueiro. Ah, eu ia cantar esse ponto antigo, né? Sinda era um barqueiro de Sindó, e mamãe Sinda, Sinda navegava no mar. Não, a palma não é essa. Sinda era um barqueiro de Sindó, e mamãe Sinda, Sinda navegava no mar. Sinda era mamãe, Oxum, ora ieiê, Sinda navegava no mar. Sinda era mamãe, Oxum, ora ieiê, Sinda navegava no mar. Oxum, ora ieiê, Oxum, ora ieiê. Que a sua força, mãe, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Ó mãe, não nos desampare em momento algum dessa provação que nós passamos. Bem, deixa eu ver se eu me lembro alguma coisa aqui que eu esqueci, que eu anotei. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma dúvida que tenha ficado? Lícia está participando aqui mais pertinho. Todo dia ela está assistindo, mas hoje ela estava aqui com a tabaque dando umas piscadas.
Meus irmãos, lembrem-se então de fazer essa intenção, né? Ao encerrar, fechem os olhos, façam a mentalização, que os mestres do Oriente tragam força para nós, que Mãe Oxum nos traga o entendimento desse momento que estamos passando, que ela nos ajude, que ela derrame as suas bênçãos de cura, o seu poder curativo, a solidariedade, a fraternidade, a gentileza, o respeito ao próximo, que a gente enxergue menos a nós mesmos, enxergue mais o outro. Esse é o convite que Oxum nos faz, a sair um pouco do nosso mundinho e ver que o belo pode estar no outro, naquilo que a gente ainda não conseguiu enxergar. Que a paz de nosso Senhor Jesus, que a paz de Oxalá vibre sobre cada um de vocês, nesse dia e nessa hora. Que todos os guardiões dos portais de luz possam adentrar as suas casas, trazendo luz e sabedoria para vivenciar essa experiência que estamos passando. Que os mestres ascensionados, mestres sírios, todos os mestres, mestre da luz violeta, mestre da luz dourada, mestre da luz azulada, que eles possam derramar a irradiação de cura sobre cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, sobre toda a humanidade, todos os povos, mestres que vêm do Oriente, mestres que vêm da África, mestres que vêm das Américas, mestres que vêm do Sul, do Norte, do Oriente e do Ocidente, mestres do amor, mestres do ensinamento, mestres da luz, mestres da cura, mestre de Assis, mestra Joana d'Arc, mestre Ramatiz, mestre Rudá do amor, Mãe Oxum, Pai Oxóssi, todos os caboclos e preto velhos, xamãs, curadores, mestres que irradiam a cura, que eles possam derramar a cura sobre seus lares, familiares, sobre toda a humanidade. Que a gente passe por essa provação com fé, com esperança e com amor. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Que o amor de Maria, que o amor de Oxum, que o sagrado feminino se desperte em mim. O sagrado feminino que vive dentro de mim saúda o sagrado feminino que vive dentro de você, meu irmão. E vamos despertar esse sagrado, conviver com ele e compreender o que ele tem a nos ensinar. Que Oxum, minha mãe, te abençoe. Ora, Iê, Oxum, ora, Iê. A bênção de todas as filhas de Oxum, a bênção de todos os filhos de Oxum. Um grande abraço a todos, um abraço fraterno e um bom final de semana. Que assim seja.